Noel Rosa, desde muito cedo, já demonstrava sua genialidade. Aos 15 anos já dominava o violão e fazia serenatas pelo bairro de Vila Isabel. Apesar de sua curta carreira, apenas 7 anos como compositor e intérprete, deixou um vasto legado em suas composições e colaborações que influenciou a base do samba moderno. Foi integrante do grupo Bando de Tangarás, porém se dedicou à sua carreira individual. Suas primeiras composições eram voltadas para o regionalismo, como grupos nordestinos e sertanejos. Datam dessa época as canções Festa no Céu, Embolada Minha Viola e Mardade da Cabocla. Em 1932, há uma transição de estilo sertanejo para o estilo mais urbano do poeta da vila e a canção que melhor representa é Quando o Samba Acabou. Lá no Morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, e nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram, dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Noel depurou a linguagem do samba moderno e influenciou as futuras gerações com seu tratamento poético e suas melodias. Ao mesmo tempo, afastou-se das composições sertanejas e dos compositores semi-eruditos dos sambas-canções. É difícil relacionar suas principais referências. Certamente, Senhor e os sambistas do Estácio de Sá estavam entre elas, mas o que realmente o levou à depuração do samba foram as vivências socioculturais muito distintas. Pertencia à classe média carioca, tinha boa escolaridade e chegou a integrar a Faculdade de Medicina. Porém, seu comportamento era muito diferente de seus colegas da faculdade. Era visto frequentemente acompanhado por indivíduos muito distantes de sua classe social, geralmente negros, pobres e pessoas mal vestidas, o que provocava estranhamento entre seus colegas e vizinhos. Além disso, passou a frequentar intensamente a boemia e a malandragem, tendo como parceiros muitos malandros como o Baiano, Zé Pretinho e Kid Pepe, fazendo algumas parcerias com eles. Dessa vivência, extraiu elementos musicais e poéticos temáticos essenciais para suas composições. Por conta do contraste entre a cidade e o cotidiano cruel do morro, parece correto dizer que Noel deu uma nova síntese para o samba, articulando a um só tempo a ideia de autenticidade e de sofisticação. Bastos descreve mais apropriadamente sobre a natureza do compositor. Noel, diz o autor, talvez seja o primeiro burguês a, no cenário musical do país, fluir entre o morro e a cidade, dessa maneira vindo a construir um dos nexos mais centrais da música popular brasileira. A busca simultânea da autenticidade, mais enraizada do cultivo mais sofisticado, numa cápsula a paradigmatização, dir-se-ia cortesã, da cultura da pobreza. Encontro messiânico sinalizador da independência da sociedade, o povo, perante o Estado, o governo. Um dos seus mais famosos sambas, Com Que Roupa, foi composta em 1929, que fazia uma alusão bem-humorada à situação difícil do Brasil em relação à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, a estrutura de suas rimas era pouco comum para aquela época. Os sextos versos sempre terminando com uma palavra que rima com roupa, chamando o estribilho como uma espécie de breque. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Quanto à música, há um detalhe curioso. A melodia do primeiro verso era idêntica ao hino nacional.
Não se sabe se foi intencional, mas o fato é que um amigo que fazia a transcrição da música para a partitura o aconselhou a mudar para evitar o plágio. A partir de 1930, o samba, que permaneceu circunscrita a determinados limites das camadas socioculturais nas décadas anteriores, agora passa a ser aceito não só no Rio de Janeiro, como no âmbito nacional. Porém, ao sair do seu reduto étnico, da cidade nova ou dos morros, o samba foi perdendo gradativamente sua rusticidade e entrando num processo de refinamento e intelectualização. O emprego de modulações mais complexas e inversões de acordes fizeram com que, aos poucos, o samba fosse se libertando dos padrões melódicos mais convencionais. As letras também ganharam um novo tratamento poético e assimilaram algumas semelhanças modernistas. Ela aparece em muitas de suas composições adquirindo um senso crítico tanto em termos sociais quanto em relação à própria estética da música popular. A atuação de Noel Rosa como uma espécie de mediador cultural nas relações entre o sambista do morro, o mercado consumidor de música popular, formados principalmente por setores culturais médios, intelectuais e artistas eruditos, dava-se, portanto, a partir do mercado. Era participante ativo do cotidiano do rádio e da indústria do disco, não apenas como compositor, mas também como instrumentista e cantor. Foi a partir deste patamar que ele atuou como estilizador do samba, convertendo-o num gênero mais adequado ao gosto de um público mais amplo. Noel relativiza a ideia essencialista de tradição. Ele reconstrói a tradição a partir de uma perspectiva moderna, civilizada, permitindo que o samba se torne aceitável por todas as classes, um samba mais consensual. Ao contrário dos músicos eruditos que buscavam a sinfonização das disparidades regionais e das diferenças socioculturais a partir da perspectiva das elites, Noel vai promover a estilização do samba a partir do popular massivo. Assim, contribuiu, a seu modo, para que o gênero musical pudesse ser aceito e reconhecido como símbolo de brasilidade não só pelos segmentos sociais, médios, como também por artistas eruditos e intelectuais. Nos anos 30 e 40, Pixinguinha, Noel Rosa e Nazaré estavam entre os poucos músicos aceitos pelos artistas eruditos. O principal precursor da era dos grandes programas do rádio brasileiro foi o pernambucano Adhemar Cazé. Por ter se destacado como vendedor de aparelhos de rádio da marca Philips, conseguiu bom relacionamento com o diretor da empresa no Brasil, o que lhe abriu caminho para que chegasse à produtora de programas de rádio. Em fevereiro de 1932, lançou o famoso programa Cazé na Rádio Philips do Rio de Janeiro, levando a todos os domingos o programa apresentado em duas partes, uma dedicada à música erudita e a outra à música popular. Mas o problema, dizia ele, é que o telefone só tocava das 8 às 10 da manhã, horário destinado à música popular. Isso reflete o fato de que, a partir daquele momento, o rádio começava a se transformar numa das maiores indústrias do entretenimento do país. Em 1936, o programa Cazé deixou a Rádio Philips e veio a desaparecer em 1951, na Tupi. Ao longo desses anos, Cazé reuniu colaboradores que contribuíram para a invenção da linguagem dos programas de rádio. Entre eles estava o compositor Antônio Nassará, a quem é atribuída a autoria do primeiro jingle do rádio brasileiro. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Participaram ainda ativamente do programa Cazé, entre outros, Cristóvão de Alencar, Noel Rosa, Haroldo Barbosa e Almirante. Henrique Forés Domingues, o Almirante, ex-integrante do conjunto Bando de Tangarás,
foi compositor e cantor, mas sua atuação mais marcante foi como produtor de rádio, e foi no programa Cazé que ele iniciou sua carreira radiofônica. 2 anos depois, lançou no próprio programa Cazé o concurso de palavras cruzadas para os ouvintes. Em seguida, criou Curiosidades Musicais, que se transformou num dos principais programas do rádio brasileiro. Em 1942, já na Rádio Tupi, Almirante lançou História do Rio pela Música. Mas vieram ainda muitos outros, como o Campeonato de Calouros, História do Samba, História das Orquestras e dos Músicos do Brasil, Aquarelas do Brasil, dentre outros. Ao ser contratado pela segunda vez pela Rádio Nacional em 1944, recebeu uma mensagem de Villa-Lobos que dizia: "Os programas de Almirante no rádio brasileiro representam, para o sentimento da música popular brasileira, a semente do bom gosto para curar os viciados com a música." Ao comentar o programa História das Danças, o jornal A República de Natal afirmava que Almirante, a maior patente do rádio, tem o segredo dos programas sugestivos. Roquete Pinto chegou a declarar mais tarde que Almirante fazia o rádio que ele havia sonhado para o Brasil. Através de suas pesquisas, da maneira como organizava as informações e as interpretava, Almirante aos poucos ia traçando os limites entre o autêntico e o fabricado, o nacional e o estrangeiro, o bom e o mau gosto na música popular brasileira. Quando o maestro Radamés Inátali, na Rádio Nacional, começou a introduzir arranjos orquestrais nos sambas, o ex-Tangará, à frente do seu programa Curiosidades Musicais, fez um comentário elogioso à iniciativa, reproduzindo, de certa forma, as recomendações de alguns críticos e intelectuais com relação à necessidade de se dar outra roupagem à música popular brasileira. O samba, diz ele, esse ritmo que sido injustamente combatido por alguns críticos snobs que só veem valor na música estrangeira, é musical tão bom ou melhor do que o fox americano, a canção napolitana ou a valsa vienense. Em fins de 1940, ao iniciar a série do Curiosidades Musicais na Rádio Record, fez uma declaração ao público ressaltando que o programa era essencialmente brasileiro e que tinha por finalidade principal divulgar e estimular o culto à tradição. Por essa razão, sentia-se satisfeito em ter como patrocinadora uma grande empresa brasileira, os Laboratórios Moura Brasil. Em 1951, um pouco antes de pedir demissão da Rádio Tupi, Almirante revelou que estava insatisfeito com os maestros da emissora que escreviam arranjos muito americanizados. Em 1954, quando apresentava o programa Corrija o Nosso Erro pela Rádio Record de São Paulo, Almirante teve a ideia de reunir os antigos sambistas num festival sob pretexto de homenagear Pixinguinha. A proposta foi acompanhada pela comissão no 4º Centenário de São Paulo e no 1º Festival da Velha Guarda. Vieram do Rio de Janeiro, além de Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Alfredinho do Flautim, Caninha, Patrício Teixeira, Léo Viana, Bororó e outros. Dentre os paulistas estavam Paraguaçu, Januário de Oliveira e Jacó Palmieri. Foram 3 dias de espetáculos de 23 a 25 de janeiro, culminando numa apresentação no Parque do Ibirapuera diante uma multidão de espectadores. O festival ocorreu ainda no ano seguinte e resultou na gravação de um LP reunindo os músicos da geração dos primitivos. Iniciativas como essa contribuíam para a construção de uma memória da música popular brasileira que, de uma certa maneira, iria repercutir principalmente nos anos 60, tanto na ideia de autenticidade presente na produção musical do CPC, como na criação de músicas de TV, como o Boa Saudade da TV Record. Almirante foi, certamente, o que reproduziu uma obra não só mais volumosa, como o que teve maior alcance em termos de público. Como Noel, à sua maneira, construiu a ideia de tradição e autenticidade da música popular brasileira a partir do mercado, uma concepção de música popular que acabou reconhecida como uma manifestação da identidade nacional. Durante os anos 20,
consolidaram-se dois dos principais gêneros carnavalescos da música popular brasileira, o samba e a marchinha. O primeiro, de origem mais popular, foi se convertendo a partir da década seguinte numa das manifestações culturais símbolo da identidade cultural brasileira. O segundo, criado principalmente por compositores de classe média, a partir das marchas portuguesas e dos one-steps americanos, transformou-se no tipo de música mais executado nos bailes carnavalescos de salão. João de Barro, o Braguinha, ex-integrante do conjunto Bando de Tangarás, foi um dos maiores compositores de marchinhas carnavalescas da história da música popular brasileira. No início dos anos 30, Braguinha passou a se dedicar também à composição das chamadas músicas de meio de ano. Foi autor de inúmeros sambas, canções, valsas e canções de grande sucesso, sozinho ou em parcerias como Almirante, José Maria de Abreu, Zequinha de Abreu e até Pixinguinha. Além de compositor, Braguinha desenvolveu um trabalho importante como produtor de discos. Em 1937, passou a trabalhar, a convite de Wallace Downey, no setor de gravações da Columbia, no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, ampliou suas atividades na empresa. Como naquela época o processo de gravação em matriz de cera era relativamente simples, Braguinha acumulou as funções técnicas, artísticas e burocráticas na gravadora. Depois de alguns anos, o compositor passou a contar com a ajuda do jovem Norival Reis e se tornou um dos maiores especialistas em gravação do país na função de técnico de gravadora. Entre 1937 e 1943, a Columbia, tendo à frente Braguinha como diretor artístico, conquistou grande sucesso na produção de discos. Responsável pela escolha do repertório e pela contratação do cast de artistas, ele garantiu o lançamento de discos que tiveram grande aceitação pelo público, gravados por intérpretes em ascensão na época como Dalva de Oliveira, Trio de Ouro, Del e Anjos do Inferno. Braguinha foi responsável ainda pelo lançamento de cantores que tiveram grande projeção no mercado fonográfico, como Emilinha Borba, Isaura Garcia, Heleninha Costa, Vassourinha, Ademilde Fonseca e Leni Everson. Em 1943, foi um período em que não só entrou no mercado brasileiro grande quantidade de músicas norte-americanas, como também gêneros de diversos países da América Latina, como boleros, guarânias, mambos, etc., que haviam se projetado no mercado mundial, principalmente em função da política da boa vizinhança adotada pelos Estados Unidos com relação aos demais países do continente. Por conta dessa concorrência, alguns compositores passaram a adotar o que Lenharo chama de soluções miméticas, ou seja, dar ao samba, gênero então conhecido como genuinamente brasileira, novos tratamentos melódicos, harmônicos e orquestrais, tornando semelhante ao fox, samba-canção ou bolero, o sambolero. Em 1946, a Continental lançou o seu maior sucesso, que viria a contribuir para mudar os rumos da música popular brasileira. Trata-se do samba-canção Copacabana, de João de Barro Braguinha e Alberto Ribeiro, interpretado por Dick Farney. Composto em 1944, em resposta à solicitação de Wallace Downey sobre uma canção que identificasse um nightclub inaugurado em Nova York em homenagem à praia de Copacabana, o samba contou com um arranjo de Radamés Inátali. Escrito para a orquestra de 8 violinos, violas, violoncelo, oboé, piano, violão, contrabaixo e bateria, o arranjo continha o glamour dos temas musicais americanos e provocou reações dos mais conservadores que diziam que aquilo não era samba. Existem praias tão lindas, cheias de luz, nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo.
Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tardinha ao sol poente deixas sempre uma saudade na gente. Esse samba inaugurou uma nova safra de música popular brasileira que foi definida por Tinhorão como o samba de 1946, qualificada por ele como o pior produto da política da boa vizinhança e representante da fase Coca-Cola da música popular brasileira. Porém, o grande sucesso de vendas inspirou outros lançamentos com canções interpretadas por Dick Farney, todos com grande aceitação pelo público. Vários compositores importantes na época aderiram ao estilo, produzindo sambas memoráveis como o Sábado em Copacabana, de Dorival Caymmi e Carlos Guinle, Barqueiro de São Francisco, de Alberto Ribeiro, Vermelho, Um Cantinho e Você e Ponto Final, José Maria de Abreu e Jair Amorim, todos gravados por Dick Farney. Esse novo estilo inspirou outros intérpretes como Lúcio Alves e Nora Ney. Pode-se perceber pelas características melódicas, harmônicas, orquestrais, interpretativas, que esse novo repertório foi precursor da Bossa Nova. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como o teu, que me faça sonhar. Amores eu sei, na vida eu achei e perdi, mas nunca ninguém desejei como desejo a ti.